Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, onde nós fizemos a leitura. Jesus está nessa casa entre nós. Dê lugar para o Espírito Santo. Glórias a Deus. Lucas capítulo 15, nós vamos ler 3 versículos. Primeiro, eu vou ler os 5, aí vocês leem os 6. Vocês vão ler 3 versículos, tá? 5 diz assim: E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Verso 6, bonita a igreja. 1, 2, 3. Alegrai-vos comigo. Tem alegria aqui por uma requisição de um encontro. Verso 8 eu vou ler, a igreja lê o 9. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e busca com diligência até achar. Verso 9, lê a igreja. 1, 2, 3. Glórias a Deus. Alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. E eu vou ler o 23, a igreja lê o 24. 23 diz assim: Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos. 24 a igreja. Começaram a 3 coisas, 3 histórias, 3 situações, em todas elas tem alegria, porque eu já vou explicar. Só para você entender o que Deus está fazendo aqui, não precisa nem tirar a máscara, só olha para quem está do seu lado que você vai entender se ele está sendo recíproco naquilo que Deus está fazendo com você. Tem gente aí que está sorrindo com os olhos assim, ó. Ele está dizendo assim: eu creio que você vai atravessar esse mar, vai receber de Deus vitória, e Deus vai te dar bênção. Eu creio nisso. Quem está alegre e feliz com Jesus aqui nessa noite? Isso aí. Então toma seu assento, adorando, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Irmão, esse texto aqui é muito lido demais, ainda mais quando é culto de missões. Hoje até não é, né? Mas missão não tem um dia específico, né? Fiquei feliz hoje quando a irmã Marilene pediu para mim, eu pedi ao Senhor, enviei alguns obreiros junto, né? Saíram para evangelizar, por graça de Deus teve uma alma para Jesus. Não, você nem deu glória. Teve uma alma para Jesus no evangelismo. E a maior bênção para a igreja é a alma. Porque uma alma não tem valor. A Bíblia diz assim que é de um valor imensurável. Não dá para medir o valor. Dinheiro nenhum na terra, nenhum metal precioso, sobre nenhuma quantia, se equivale a uma alma comprada por Jesus. E todas elas foram ali na cruz do Calvário. E desde ontem para cá, Deus vem colocando essa palavra no meu coração, ardendo mesmo. E eu queria compartilhar, você o mais breve que eu puder, não mais do que o Espírito Santo querer, mas ser prudente, falar para vocês desse capítulo todo aqui, que a maior pauta desse capítulo é se alegrar por salvação e a misericórdia de Deus exercida. Esse capítulo acho que podia ter um nome, ele inteiro, Lucas 15, o capítulo da misericórdia, da graça de Deus. E Jesus vai, esse capítulo inteirinho, falar parábolas, 3, e ele está ensinando as pessoas. Meu irmão, só não aprende com Jesus quem não quer, viu? Porque Jesus, por exemplo, ele está aqui na casa nessa noite, ele vem exercendo misericórdia sobre a minha, a tua vida. E quando a gente está perto de Jesus, não pode ficar do mesmo jeito, tem que mudar.
quem não muda é porque não quer, nunca quis, fez descaso. Por exemplo, é muito intrigante a vida de Judas, o Iscariote, porque Deus, o Senhor Jesus, ele se aproximou de Jesus por ver uma oportunidade. Um culto que Jesus fazia tinha pelo menos de 3 a 5 mil pessoas, pelo menos. E ele, tendo o princípio não moral que sempre teve, ele disse assim: eu posso tirar algum proveito andando perto desse homem. E começou a andar com Jesus. E Jesus deu oportunidade para ele ser moldado, se libertar, mas ele nunca quis. Irmão, imagina você acordar com Jesus, viver os milagres, entrar nas casas, ver ressurreições, ver pessoas serem purificadas de lepra, já não tem mais partes do seu corpo. Você imagina num dia você ver Jesus, irmão Samuel, fazendo 2 córneas de barro, colocando assim no rosto de um cego de nascença, que nasceu com deficiência de formação, falta de formação, e ele sair glorificando a Deus, enxergando depois de obedecer a ordem. Você imagina você andar com Jesus e ver um paralítico de 38 anos, e Jesus dizer para ele: você não precisa de anjo, você não precisa de tanque, você não precisa de templo, você precisa da graça e da misericórdia. Levanta, domina a sua cama, a sua fraqueza, vai embora para a tua casa. Ah, irmão, você só não muda se você não quiser, mas oportunidade você tem aqui. E Jesus está ensinando 4 tipos de pessoas, 2 classes dela. Está dizendo aqui que chegaram-se todos, não é alguns, é todos, os publicanos e pecadores. Quem é publicano? É um judeu que apostatou da fé, e agora ele serve ao império, ele é servo de César, e ele abandona a fé que ele tem. Ele é judeu, ele não é romano, e ele vira funcionário público, e ele vai viver da usura, do juro abusivo, da ganância, é o que vai viver. Então, publicano é uma classificação de pessoas que não é respeitado nem pelo Estado, nem pelos co-irmãos, porque ele agora trai a nação, trai seu sangue, trai os seus irmãos. Às vezes ele nasceu no mesmo bairro, comeu na casa da irmã, o que a irmã tinha para dar de comer, irmão Adriano, para os filhos, dava para ele também, mas ele virou um publicano, e agora ele extorque, ele cobra demais daqueles mesmos irmãos que ele comia na casa dele. Então ele é desprezado, inclusive pelos judeus. E os pecadores, quem eram os pecadores? Era uma classificação de pessoa que vivia à margem da sociedade, degradada mesmo. É pessoa que talvez até eu e você hoje passa por elas e a gente nem enxerga. Não é que despreza, não é isso. A pessoa está tão no deleite assim, mergulhou tão baixo no pecado, que a gente nem vê. E não vê por quê? Não é porque não quer, talvez é porque até Deus não deixa. Porque hoje de manhã eu aprendi que todo pecado tem suas consequências. Não vai o ser humano enfiando o pé pela mão, dizendo: eu vou fazer o que dá, depois eu vou pedir perdão, e Deus vai me colocar num balainho assim, ficar balançando com uma mamadeirinha na minha boca, dizendo: eu tenho o céu para você. Não. Todo pecado cometido consciente vai ter uma cobrança, vai ter uma consequência. Mas Deus é mais, dá mais oportunidade de arrependimento do que a expressão severa do julgamento. Eu aprendi hoje que Deus é muito amor, mas Ele também é rigoroso e fogo consumidor. Sorrindo, diga por irmão assim, ó: Jesus Cristo te ama. Aproveita, melhora, faz por onde. Diz de novo, vê se ele dá um glória. Jesus Cristo te ama. Você pode dar glórias a Deus por isso? Quando eu digo, a voz é minha, mas a palavra de Deus, que Jesus me ama, eu mesmo dou um glória, irmão, porque Jesus sabe quem eu sou, e Ele me amando, sabendo quem eu sou, irmão. Ah, que bênção. Mas também chega, o texto vai dizer assim: os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores com eles, come com eles, anda com eles, dorme com eles, vai atrás deles. Então a gente tem 4 pessoas aqui: publicanos e pecadores, fariseus e escribas. O fariseu é a maior autoridade da religião da época, na religião prática.
Ele é a pessoa que entra, abre, ele que dirige a liturgia, ele que faz, ele é o representante. E o escriba é o religioso, mas mais atrelado à escrita. É quem se dedica no estudo, é que busca as letras, estava lá nas bibliotecas, passava o dia como os rabinos, buscando inteligência, conhecimento e sabedoria. E esses, quando chegaram, viu que Jesus estava numa volta de conversa assim, e entre eles os fariseus e os escribas disseram assim: quem está ali? Pecadores e publicanos? E este é Jesus, o mestre que ensina, o ensinador? Ah não, esse homem não tem muito valor, porque anda com esse tipo de pessoa. E o bonito de Jesus, irmão, é que ele não aponta ninguém, ele não humilha ninguém, ele não descasca ninguém, ele não expõe ninguém. Por isso que a pessoa mais importante, melhor para você ser amigo, é Jesus Cristo. Às vezes você vira amigo de uma pessoa por um tempo, e depois de um tempo a amizade esfria, muda de lugar, vai para longe, e a pessoa num momento te ama, mas em outro te odeia. E tem que tomar cuidado, porque ela, sabendo das suas fragilidades, pode te expor nas redes sociais. A gente já viu de homens que declararam amor para mulheres, ou mulheres que declararam amor por homens, mas depois, no término do relacionamento dele, joga, expõe na rede social, humilha, mostra para as pessoas questões íntimas, de foro pessoal, de amores. E aí você diz assim: olha, me decepcionei, olha quem dizia que me amava, o que está fazendo. Mas sabe o que é bom em Jesus? É que ele nunca dá atrás na amizade, ele nunca volta, ele não abandona, ele não humilha, ele não aponta, ele não expõe. Jesus Cristo não sai por aí falando mal de você, pelo contrário, Jesus disse assim: é meu amigo, é bom, e no momento certo ele está de volta, e sempre com o braço aberto para ser recíproco nessa amizade. Você pode dizer para o irmão que está do lado, dizer assim: eu sou amigo de Jesus, estou lutando nessa amizade, estou se esforçando para continuar sendo amigo dele. Os amigos de Jesus aqui, dê glórias a Deus. E ele vai contar 3 parábolas, está escrito aqui. Ele vai falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e um filho perdido. Ele vai falar da ovelha e ele vai dizer assim: olha, qual é o homem que tem 100 ovelhas e perdendo uma delas? Verso 4 do capítulo 15. Qual é o homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto e as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Qual que é o homem que não faz isso? Espera aí, irmão, porque Mateus capítulo 18, ele vai falar também de uma ovelha. Mas a ovelha do capítulo 18, ela não está perdida. A ovelha de Mateus 18 é uma ovelha que se separou do aprisco e subiu as montanhas. E o dono deixa bem cuidado com guarda e tudo, e ele sobe a montanha, irmã Célia, atrás da ovelha perdida. E quando ele acha, ele jubiloso, alegre, feliz, volta para casa dele e faz festa, dizendo assim: eu encontrei a ovelha perdida. Insere ela de novo no aprisco. Mas aqui é diferente, o texto está dizendo: qual homem entre vós que tem 100 ovelhas e ele perde uma delas? Ele perdeu uma delas, não deixa no deserto. Por que o outro deixa no aprisco e esse está deixando no deserto? E vai atrás dela até que ele acha. E quando ele acha, coloca em cima dos seus ombros, e cheio de júbilo, com alegria, com festa nos lábios, dizendo assim, gritando aos cantos: eu encontrei, eu achei. Mas você tinha 99, precisava fazer tanta festa por uma dessa? É que você não sabe o valor que todas elas têm e representa para mim. Chegando na casa, convoca os amigos. O outro insere no aprisco. Esse vai convidar os amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha. Achei a minha ovelha perdida. Jesus está ensinando, e toda vez que Jesus conta uma parábola é muito pedagógico. Ele está dizendo: a ovelha perdida eu deixei no deserto. E alguém podia dizer assim: mas como é que Jesus deixa no deserto
99 ovelhas, e agora ele não chamou um guarda, ele não está no aprisco, e ele é displicente, porque larga 99 aqui e vai atrás. Sabe por quê, irmão? Jesus tem um princípio de equidade. Ele disse assim: olha, se você é ovelha, se comporte como ovelha, anda com o rebanho, fica por aqui. Mas se eu perdi uma e você é ovelha, e sendo ovelha você sabe que precisa de um pastor, então espera por ele no lugar adequado até que ele volte, e no momento certo você dependa dele de novo. Tem gente que acha que pode viver uma vida sem pastor. Não pode, porque dos animais que pastejam, Marta, que ruminam, que comem, aleluia, ele não distingue a ovelha, o que é erva boa, o que é amargosa, o que é venenosa, não sabe se a água é própria para beber ou não. A ovelha, diga comigo, a ovelha é totalmente dependente do pastor. Eu não estou dizendo de mim, eu estou dizendo do pastor dos pastores, o supremo pastor. Não é aquele que pula o aprisco, mas é aquele que bate na porta e entende que é ele, abre a porta e diz: entra, Senhor. Eu encontrei minha ovelha perdida. Sabe o que Jesus está ensinando? Você sabe seu lugar. Vai ficar bicudo porque eu te deixei aqui e fui atrás de quem estava perdido. Você já goza dos prazeres de ovelha, e eu vou atrás. Eu tenho prazer de encontrar quem ia ser tragado pelos leões, a besta fera, e trazer novamente. Irmão, ele não volta para o deserto, ele até deixa as 99 no deserto. Ele quer ir para casa, ele quer convidar os amigos, ele quer fazer festa. E qual que é o problema de quem não é ovelha e é lobo no meio das ovelhas? Olha lá o pastor, ó, largou a gente aqui, foi para casa, está fazendo churrasco, a ovelhinha preferida dele, e convidou até os amigos. Irmão, para de murmurar, você está na casa do Pai, vive os prazeres da graça, engaja no reino de Deus, vive uma vida abundante, tenha prazer de servir a Jesus, para de tomar conta da vida dos outros e cuida da sua. 2022 vai ser diferente. Mas Jesus também vai falar, irmã Célia, de uma mulher que ela recebeu do noivo dela um colar. Hoje, quando as meninas namoram, já fiz isso várias vezes. Esses dias eu parei de usar aliança, alguém deve ter me julgado, apontado. Já se viu, pastor sem aliança? É que minha mão estava tão inchada que não cabia mais. Mas graças a Deus já passou, irmão Adriano, estou bem. Já está encaixando de novo. Mas a aliança que eu fiz com a pastora não é essa aqui não, irmão, é uma diante de Deus. Estou lutando por ela. Mas hoje eu já recebi casais ali na minha sala. Quando começou a namorar, pastor, a gente orou, pediu direção de Deus, quer engajar no namoro, e a gente queria a bênção do Senhor. O senhor pode orar, dar uns conselhos, chamar a atenção desse menino aí, que ele parece que é muito bonzinho. A menina falou isso para mim na minha sala. Ele tem carinha de ovelha, mas vai que ele é lobo, o senhor tem o detector, então já faz isso. Aí eu falo: cadê a aliança? Está aqui. Aí começa o namoro, eles põem assim, né, a aliança na mão e tal, e eu vou e oro e abençoo. Naquela época, um compromisso de noivado era selado com uma dracma. A dracma era uma pedra, um colar de dracma. Ao caso dessa irmã aqui de Lucas 15, era um colar com 10 pedras. E um dia ela perdeu uma só, irmão Samuel. E quando ela perdeu a paz também, porque o texto vai dizer assim, que junto com a dracma, ela perde a paz, e ela vai, convoca as suas amigas, e ela acende a candeia, varre toda a casa e busca com diligência. Ela chama as amigas: eu preciso de vocês, rápido, por favor, vamos até em casa. E quando chega na casa, o que foi? Tem algum problema? Está vazando gás, pegou fogo, está caindo o muro, é o telhado, Sadir, irmão Sadir, o que está acontecendo? Disse: não, eu perdi a minha dracma. Coloca um pingente no meio, ninguém nem vai ver. Você perdeu uma só, você tem 10. Ela disse: não, eu sei de quem eu ganhei essa dracma. Quem deu para mim foi meu noivo. E se ele volta e me encontra com falta de uma delas, isso vai dar uma sensação de relapso da minha parte. E eu não quero que o noivo tenha essa impressão de minha noiva. Eu quero um compromisso real e verdadeiro com ele. Eu perdi minha paz, me ajuda a achar. E a primeira coisa que ela faz é acender a candeia, colocar um luminar. Irmão, coisas perdidas dentro de casa não se acha fora dela.
não se acha num curso de amor, não se acha num livro de autoajuda. Se você perdeu alguma coisa no casamento, dentro de casa, peça para Jesus, acenda a candeia da palavra, diligentemente busca, tire algumas coisas do lugar. Pode ser que alguns móveis antigos estejam tampando a graça, a misericórdia, os conselhos divinos. Remova tudo, nem que você tenha que deixar a casa limpa, mas você vai encontrar. E o texto diz assim, que quando ela encontra presbítero Augusto, presbítero Marcelo, pastor Sebastião, quando ela encontra aquela dracma, ela diz assim para as amigas: se alegrem comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim eu digo para vocês que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, do que por 99 salvos dentro da casa dele. Irmã Marilene, Jesus está ensinando aqui. Os fariseus e os escribas, vocês se acham alguma coisa, ganharam lugares, notoriedade dentro do templo, vocês exercem autoridade sobre a religião, mas vocês desprezam o que é mais sério. Mais tarde em Mateus vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais do endro, do cominho e da hortelã, e desprezais o mais importante da lei, a fé e a misericórdia. Espera aí, eu achava que para ser cristão eu tinha que vestir um paletó, carregar uma Bíblia, pagar dízimo e levar dinheiro para o pastor da igreja. Mal informação. Primeiro, que aqui não se paga nada, se devolve com alegria, porque Deus que é esse que faz comigo uma coisa inexplicável. Nenhum matemático, nenhum economista, nenhum ministro consegue explicar isso. Como é que com 90% eu consigo fazer o que com 300, 400, 500% eu não faço? É que é difícil para alguém entender que quando Deus ordena, irmão, o milagre, a provisão, da onde não tem sai, Ele abre porta até aonde não tem parede. Fala para quem está do seu lado: quando Deus quer te abençoar, com dinheiro, sem dinheiro, com ajuda, sem ajuda, Deus faz, irmão. Ponto e pronto. Esses dias Deus me usou. O irmão Adriano um dia me levou em Guarulhos. Eu estava com a vontade de ir lá. Esses dias eu pedi para ele. Eu falei: eu preciso fazer uma visita. Ele me levou na casa. Eu fui ver um jovem e contei para o jovem o que aconteceu comigo. E quando eu terminei, eu disse para ele: meu filho, eu não vim para te julgar, nem te apontar. Eu só queria saber, você quer retomar com Jesus hoje? Você acabou descendo da van e estava sem vale transporte para subir de novo, mas agora o Espírito Santo está parando o melhor dos transportes, que vai te conduzir até a vida eterna, e Ele paga o passe para você. Você quer retomar com Jesus? Ele disse: eu quero, pastor. Eu orei por ele. Quando eu estava saindo da casa, aí me receberam bem num café, e eu conversando com uma moça, entrei num assunto, e aí eu senti de contar para ela, quando Deus disse assim para mim: eu vou te dar uma casa. Mas eu não tinha dinheiro. Eu tinha, irmão, economias, eu fazia força, minha mãe me ajudou, meu pai, minha avó. Eu digo isso sempre aqui na igreja. Minha avó deu um dinheiro para mim, eu devia ter acho que 5 anos de idade. Eu nem gastei ele ainda até hoje, irmão. Está lá no banco. É sério. Minha avó me ensinou o princípio da economia, dizendo assim: meu filho, você tem que guardar para ter, economiza agora, mais tarde. Lógico que não é milhões, né, irmão? Senão você fica até assustado, diz: ó, esse pastor aí, tá, né? Fica tranquilo. Mas só estou querendo dizer que é coisa ensinada no berço. Assim como ela ensinou que temer a Deus é a melhor de todas as coisas, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu creio que Deus podia fazer, e de fato fez. E eu contei para aquela moça também. E eu disse assim: olha, eu assumi um compromisso dia 25 do mês, e eu não tinha dinheiro. E aí, irmã Geis, eu fiquei totalmente preocupado. Como é que eu pago uma prestação que é maior do que o salário que eu ganho? Mas aí no meio do mês Deus disse assim: ei, fica tranquilo, porque tanta falta de paz, quem cuida das tuas finanças sou eu, descansa teu coração. E a menina começou a chorar, irmão, e chorar, e chorar. E eu não entendi o porquê.
Ela disse assim: pastor, eu comprei um apartamento sem poder assumir uma prestação que eu não posso pagar, e é exatamente no dia 25. E eu disse assim: então, com propriedade de Deus, eu entrei nessa casa para profetizar. Não é homem que colocou na tua mão, não é imobiliária que facilitou, você não fez olerite falso, mas é Deus, é Deus, é Deus que está entregando para você. Está lá, não podia antes, mas agora tem. Jesus está dizendo aqui para esses homens, os fariseus e os escribas: vocês acham que aqui alguma coisa é pagar? Vocês querem se aparecer, derramar moedas no gasofilaço, mas aqui quem coordena é a oferta da viúva, não é a quantia, a intenção do coração, é a sinceridade. Jesus está batendo naquele dia, irmão, está com a luva de boxe, arrebentando mesmo. E agora ele vai entrar na terceira história. É uma parábola. Ele está dizendo: um fazendeiro tem 2 filhos, e o mais novo deles, o caçula, diz assim: pai, dá para mim a parte da fazenda que pertence. Esse filho está cometendo 2 graves transgressões. Primeiro, porque no mundo bíblico antigo, no judaísmo, um filho só pode requerer a herança depois do pai morto, irmão Sadi, irmã Lia. Mas o filho está brigando com o pai vivo, está dizendo assim: essa casa que o senhor mora não é do senhor, é minha também, vende ela e dá para mim. Ele está jogando o pai para fora da casa, ele não está pensando no pai. Se o pai vender a fazenda, ele está dizendo: não quero saber onde o senhor vai morar, eu quero saber do meu dinheiro, da minha parte. E ele está esquecendo de um princípio da lei de Deus: honra teu pai e a tua mãe, para você viver muito, muito tempo e muito bem em todos os teus dias alongados aqui nessa terra. Dá para mim a parte da fazenda que me pertence. Ele nem perguntou para o pai nada, irmão David. O pai faz o quê? Não vendeu a fazenda, pegou as suas posses e deu o dinheiro. Só que a gente fala que deu para o mais novo, ele deu para os 2. Nessa hora o filho mais velho não reclama. O pai chama ele e diz assim: olha, seu irmão fez um pedido para mim e eu dividi. Eu tenho que dar 1/3 para ele. E eu dividi, está aqui 1/3 dele, 1/3 teu. E ele não reclama. O texto vai dizer que o filho mais novo, caçula, ele depois de alguns dias, ele vai partir para uma terra muito distante. E ele vai viver de uma maneira louca naquele lugar, dissolutamente, de qualquer maneira. Ele vai arrumar muito amigo. Desculpa, deixa eu corrigir. Ele vai arrumar muitas amizades, muita festa, muita churrascada, muito evento. Ele vai andar de carro, ele vai ir a lugares. As pessoas vão receber ele porque ele tem posse, ele tem dinheiro. Ele banca, ele paga, até que o dinheiro acaba. Quando acaba o dinheiro, acaba também a afinidade. Quando eu disse que Jesus é o melhor dos teus amigos, o melhor amigo que você pode ter, sabe por quê? Jesus nunca se interessou pelo que você tem, até porque o que você tem foi Ele mesmo que te deu. Você pode até não reconhecer, mas o que você tem, inclusive o ar dos pulmões, Ele pagou lá na cruz, para mim e para você. E Ele não fica jogando na cara, dizendo assim: ó, o que você tem, o que você anda, aonde você mora, você tem porque fui eu que te dei. Jesus não faz isso. Falta tudo. E quando Ele falta, ele vai ser acometido de fome. A história dele está tão trágica, está tão denegrida, que agora ele está passando fome. E quando ele está passando fome, ele vai procurar empresários daquela terra e vai dizer para eles assim: ó, você não tem um trabalho para mim lá na sua empresa? Tem não? Tem para mim um trabalhinho lá? Faço qualquer coisa. Irmão Eli, você que anda com tantas pessoas, coordenador de trabalho, tem um emprego para mim lá não? Estou quase passando fome, rapaz. Dá para me inserir lá? Jesus. Irmão Rodrigo, me ajuda aí, varão. Eu abro o caminhão para você, passo pneu pretinho, limpo o volante, calibro tudo. Irmão Adriano, dá para me colocar numa boquinha lá não? Pelo amor de Deus, estou passando. Sadir, me ajuda, varão. Você tem uns 30 funcionários, pega eu para lavar a enxada, fazer alguma coisa, levar água para você. Ninguém. Um deles diz assim: presbíteros, eu tenho um serviço para você. Você pode ir para a minha fazenda de porcos. Eu tenho um trabalho para você, cuidar de porcos.
a coisa mais degradante para um judeu. Levíticos capítulo 11 vai dizer assim: olha, nunca toque, não coma, porque depois disso você se tornará imundo. Um judeu tinha dentro dele, que jamais, a coisa mais degradante para ele era fazer isso. Não sobra mais nada, e ele desce nesse nível. Ele vai cuidar dos porcos. A fome era tão terrível que ele desejava comer a comida dos porcos. Na ocasião não era lavagem, era alfarrobas. Era uma planta, uma árvore que dava um fruto que ninguém queria comer. Era amargo, indigesto, mas os porcos comiam todos. E ele disse assim: eu vou comer isso aqui porque eu não aguento, eu vou morrer de fome. Mas ele cai em si e ele lembra: eu tenho um pai, e meu pai é um homem muito digno, muito rico, muito próspero. Meu pai e Marta tem tantos funcionários, e até o jornaleiro do meu pai, no trabalho diário, diarista que trabalha para o meu pai, ele tem café da manhã, tem almoço, tem café da tarde, tem jantar. Eles pagam um dinheiro por dia. Eu vou me encontrar com meu pai, e deixa eu ver, eu vou armar um discurso. Quando encontrar com meu pai, tem coisas que impedem um filho que foi embora, mas deixa eu te lembrar, filho, você tem um pai, e o pai não te julga, o pai te espera todos os dias. E ele põe no coração e ele vai. O texto vai dizer assim, que bem de longe ele já olha na varanda e está o pai dele em pé. E quando o pai percebe que é o filho, irmão, o pai não está arrogante, prepotente, armado com discurso, não. O pai não espera o filho vir, o pai vai ao encontro dele. O pai abre o braço. Olha o pai encontrando com pessoas aqui nessa noite. Ele abre os braços. E o filho diz assim: pai, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. O que impedia o filho de voltar para casa, sabe o que era? Era o sermão, a vergonha, o discurso do pai que certamente viria: pai, eu pequei perante o céu e perante o Senhor, não há dignidade do Senhor me chamar de filho. Foi correndo para o pai, e o pai viu de longe, se moveu de íntima compaixão, lançou-se ao pescoço e o beijou. Sabe o que o pai faz? Corre atrás, abraça. O filho está sujo, está cheirando mal, maltrapilho, desfigurado, irreconhecível, mas o pai sabe quem é o filho. Deixa eu dizer de novo: as pessoas te valorizam pelo bairro que você mora, o carro que você tem, a área profissional que você atua, o restaurante que você come, quem você anda. Mas o pai conhece o filho, irmão. Não importa se é num paletó ou cheio de lama no serviço. O pai com dignidade diz: aquele ali é meu filho, e ele é trabalhador. Pai que é pai, ele sente prazer tanto num filho que é engenheiro, quanto um que está amassando tijolo na olaria. O pai diz assim: esse é meu filho, acorda 2 horas da manhã, 3 horas está pondo tijolo passar, quando é 2 horas da tarde, ele já terminou a tarefa dele. Esse menino é bom. É o pai que tem orgulho do filho. O pai, irmã Célia, corre, abraça e beija. E eu acho que o filho fica constrangido, porque ele disse assim: cadê o sermão? Cadê as palavras? Cadê a cobrança? Ele beija o filho. E olha só o que ele diz. E o filho disse ao pai: pai, fiz tudo isso. Mas o pai fala assim para os servos dele, ó, verso 22. Mas o pai disse aos seus servos. Leia a igreja esse aí. Já vamos terminar. 1, 2, 3. Quando ele fala para o pai chama os funcionários e diz assim: vem cá, eu quero que você vá lá rapidinho, traz muito depressa a melhor roupa que tiver, veste ele, dá banho nele, veste ele, põe um anel na mão dele e põe sandália no pé. O pai estava dizendo assim: reveste ele de novo, dá para ele autoridade e coloca firmeza nos pés dele, porque isso aí não é qualquer um, é meu filho.
Dá glória mesmo, irmão, se alegra. Acabou não, irmão, olha o 23, tem mais ordem do pai, sobre um filho que pediu 1/3 da herança, acabou com tudo e foi embora. Por muito menos alguém matava, mas olha o que esse pai está fazendo. Leia a igreja, 1, 2, 3. Vai, 24. Ah, isso é glória. Se tem um pai de verdade aqui, sabe o que eu estou falando. Seu filho, sua filha sai, diz assim: pai, eu estou indo ali na casa da tia, pessoa da sua alta confiança, e diz assim: quando for 10 horas da noite eu volto. Dá 10h30, não chegou, você pega o celular e liga, e o celular dela está no módulo avião. Você liga na casa do cunhado, da cunhada, do irmão, da irmã, também não atende, só chama. Ah, irmão, na hora o coração acelera, a pressão sobe. Se tem pai aqui, tem pai que sente isso? É seu filho. Chega na porta da escola, sai todo mundo e a sua criança não sai. Você já entra lá dentro, cadê? Estava do lado, você que não viu. É o pai, irmão. E o pai disse assim: se alegra, porque esse meu filho estava morto, já tinha dado, todo mundo falava para mim: seu menino acho que morreu. Viram ele lá para a banda da Babilônia, do Egito, viram ele lá para a banda, aleluia, do leste. Acabou em nada, morreu, lá é morte. Mas eu estou vendo que ele está vivo, ele não morreu não. Ele até se perdeu, mas foi achado, ele está de volta. Então se alegra. Tem mais, o pai dá uma ordem, irmão. Olha só, o pai dá uma ordem para pegar o bezerro cevado. Isso era só usado em ocasião especial. Era o caso do prefeito ir almoçar na sua casa. Você pega o bezerro cevado, mata ele, o que está na engorda, porque isso aqui é uma ocasião muito especial. Você está recebendo uma autoridade, você está recebendo do poder público ou do poder eclesiástico. Mas um filho que pediu com o pai vivo, dizendo: eu quero que o senhor morra. É isso que ele falou: dá para mim o que me pertence. Peraí, seu pai não morreu, você está brigando por causa de herança? Você está doido, varão? E esse menino fez isso aí. Mas quando o pai dá para o mais novo, o mais velho também pega, irmão, não fala nada. E está um festão na casa. O filho, o primogênito mais velho, está no campo trabalhando. E quando ele vem voltando, ele vem vendo ar de festa. Está trabalhando? Não, varão? Tô não, seu pai me dispensou hoje. Estou indo em casa tomar um banho, já volto, trocar de roupa. Hoje, meio da semana. O que está acontecendo? Caiu um meteoro aí, é? Jesus voltou já, não estou sabendo, nem veio. Não, seu irmão, meu irmão, seu irmão caçula, aquele que foi embora, pegou 1/3 da fazenda, queria que seu pai morresse. Seu pai encontrou ele, bateu no portão hoje de volta, está um festão aí, rapaz. Seu pai deu um vestido novo para ele, deu um banho, ungiu a testa dele, colocou anel no dedo, sandália nos pés, mandou matar um bezerrão, aquele separado, escolhido, e é festa. Ah, irmão, ele chegou na porta e disse assim: Alain, meu pai está aí? Chama ele para mim. Pode entrar, seu irmão está aí. Eu não tenho irmão não, chama meu pai para mim. Quando o pai sai, ele disse assim: olha, veio o teu irmão, teu pai matou um bezerro e recebeu ele são e salvo, jubiloso. Mas esse se indignou e estava com o pai e o pai com ele. Mas respondendo disse ao pai, verso 29, eis que eu sirvo o Senhor há tantos anos. Leia isso aqui, irmão, que é muito importante. Eu vou terminar agora nesse versículo 1, 2, 3. Mas respondendo ele disse ao pai, tem uma diferença de bezerro cevado e cabrito. Cabrito é assim, pega ali no pasto ali que está andando em volta da casa e mata. É de mistura. Quem mora na roça fala assim: espera aí que eu vou pegar um frango para a gente almoçar. Alguém já ouviu isso? Espera aí que eu vou pegar um frango ali, às 11 horas da manhã, meio-dia, o frango está pronto. Cabrito é desse jeito. Aí ele fala assim: olha, eu sirvo o Senhor há tantos anos, nunca transgredi um dos teus mandamentos. O Senhor nunca deu um cabrito para mim me alegrar com meus amigos.
Sabe o que é isso aqui? Tem nada de gratidão, só tem obrigação. Esse é um fariseu e um escriba falando: eu sempre tive aqui na sua casa, Deus, porque a figura do pai aqui é Deus. O filho mais velho é essa classe religiosa de pessoas mecânicas. Religioso é quando a pessoa aponta o erro dos outros, mas não reconhece mais o dela. E o pródigo significa aqueles que até erra, até peca, até sai, mas tem um coração arrependido. Lembra que tem casa, que tem pai, e que se voltar o pai vai, aleluia, ter misericórdia dele. Esses são o tipo de pessoa que diz assim: eu sempre tive aqui. E Deus fala: você sempre esteve aqui por obrigação, eu nunca vi gratidão em você, nunca transgredi um dos teus mandamentos. Era uma formalidade ligada na lei. Era igual quando foi orar um fariseu e um publicano. O fariseu disse assim: Senhor, te agradeço pelo vidão que tenho, o Senhor me deu um trabalho muito bom, como de 4 a 5 vezes por dia, venho para a tua casa, entrego todos os impostos devidos, não falto num culto, oro 3 vezes por dia, jejuo e consagro, saio de casa com o olho todo cheio de remelo para as pessoas me verem. Esse sou eu, Senhor, olhe para mim. Aí tem um publicano pecador ajoelhado, ele não consegue nem ficar de pé, e ele disse assim, olhando para o chão: tem misericórdia de mim, Deus, pobre, miserável, pecador que sou. Jesus está no culto aquele dia e está ensinando os discípulos, está dizendo assim: quem vocês acham que alcançou graça e misericórdia aqui hoje? Aquele, Senhor, que oferta demais, aquele que está sempre posicionado, aquele que mecanicamente não falta. Ele disse assim: não, aquele ali, mas aquele é pecador, Senhor, aquele falta, aquele agrava, mas ele tem um coração de adorador. Quando ele entra ele chora, ele se arrepende, quando ele entra ele desce, ele não busca a minha mão, ele mergulha nos meus pés. Esse alcança graça, favor e misericórdia. Sempre tive aqui, nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, o Senhor nunca deu nenhum cabritinho para mim. Verso 30, fica de pé, igreja. Vindo, porém, esse teu filho, já não é nem mais irmão dele, desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Vindo esse teu filho, desperdiçou a fazenda com as meretrizes. Nara, volta no verso 12 para mim, por favor. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá para mim a parte da fazenda que me... E ele repartiu por... Mas não é só ele, não? E repartiu por... Fala para o irmão assim: tudo que Deus deu para mim, também deu para você. Irmão, você fica de olho no que eu estou gastando, como eu estou gastando, e você não está cuidando do que Deus deu para você. Tira o olho do meu e cuida do seu, varão. Zela pelo que Deus te entregou, se contenta com o que Deus te entregou. Vindo, porém, esse teu filho, já não é nem irmão mais, virou o pior inimigo. Fala para esse irmão que está do seu lado, sorrindo, hein? Sorrindo. Fala assim: eu não sou seu inimigo não, sou seu amigo. Fala para ele: sou teu amigo. Desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. O Senhor matou um bezerro cevado. Sabe o que Deus está falando aqui, irmã Célia? Até os que se arrependem recebem bênção de Deus. Eu pensava que era ficar plantado aqui dentro igual um Buda, uma estátua. Não, Deus tem compromisso com coisa verdadeira, irmão, genuíno, adorador. Filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas. Ô irmão, se alegra com o que Deus está fazendo com as pessoas. Se Deus der uma bênção para esse irmão que está do seu lado, faz festa com ele. Ele já pagou aluguel a vida inteira. Em 2022 Deus vai dar uma casa para ele, para ela. Vai no culto de ação de graça e faz festa junto. Ele andou a pé a vida inteira, e você vai ficar fazendo o caso que você anda de nacional, e o primeiro que Deus deu para ele é importar de zero. Faz festa comigo, irmão, aleluia. Sorrindo, fala para ele assim: eu vou me alegrar muito com a tua vitória.
Fala para ele: a sua luta é a minha luta, a sua prova é a minha prova, mas a tua vitória também é a minha vitória. Você pode dar glórias a Deus, irmão? Pode dar glórias a Jesus? Filho, tu sempre esteve comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo a gente fazer festa, se alegrar, regozijar, porque esse seu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Sabe o que Jesus está ensinando para o fariseu e para o escriba? Esse é meu amor. A ovelha perdida foi achada, a dracma perdida foi achada, o filho perdido foi inserido em casa. É festa, irmão. Evangelho não é exclusão, é inserção. Aleluia. Entra nessa casa, abra seu coração, receba o amor de Deus, volte para a casa do Pai e viva o melhor. Eu quero que você feche teus olhos. Grupo de louvor, Stephanie, David, fecha teus olhos, fale com Deus agora, agradeça a Ele. Não questione por nada que não chegou, mas agradeça por tudo que você já viveu. Soberano, santo, amado, eterno Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos nessa noite de domingo, primeiro dia da semana. Nós estamos na tua casa, na tua presença. O que nós estamos ouvindo aqui, Pai, o que o Senhor